Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Vamos nos levantar para adorar que o Senhor. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga que ela é bem-vinda no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração nessa manhã. A todos aqueles que nos visitam, que a paz de Deus entre no seu coração. A todos aqueles que nos assistem pela internet, que a paz de Deus entre no seu lar, no nome de Jesus. Que Deus continue neste culto falando em todo o tempo na sua vida, em nome de Jesus, amados. Podem ir abraçando, assentando. Hoje, glória a Deus. A escola bíblica dominical começa nessa manhã
E você vai ter oportunidade de se matricular. Você que ainda não fez a matrícula, procure uma das salas, um dos professores, para que você possa crescer. Pode ir se assentando. É muito importante a gente conhecer e aprender algumas coisas da palavra de Deus, firmar o nosso coração. É a palavra que nos corrige, que nos orienta. É a palavra do Senhor que define o que realmente a gente vai viver. A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se você encher da palavra, vai proferir. Se você não enche da palavra, infelizmente, o mundo. E aí a gente começa a ser uma pessoa amargurada de alma, uma pessoa que todo mundo é, que está todo o caos que está espalhado pela face da terra, porque tem se alimentado de notícias ruins. Nós somos o que a gente come. Então, quando nós comemos da palavra, quando a gente começa a meditar nela de dia e de noite, e essa palavra começa a sair da mente, descer para a alma, ser diferente na sua vida. Então, quero te desafiar você se inscrever numa das salas da escola bíblica dominical, trazer um caderninho, uma agenda, escrever as aulas, os versículos, aquilo que vai tocando no seu coração, colocando data, porque num dia de angústia, se for ler aquele livrinho lá, os jovens já estão acostumados, alguns já têm. É igual esse aqui, ó. Você pode pegar uma agenda velha também e dar o mesmo resultado. E vai anotando e vai guardando. No dia mau e ele vem, você pega aquelas aulas que você teve, dá uma repassada e as lágrimas começam a descer e você lembra que Deus falou o seu coração e você registrou. Muito importante. Então venha animado para a escola bíblica dominical, venha com interesse, anota. Porque tudo que é bom, a tendência nossa é esquecer rapidinho. Mas tudo que alguma vez nos machucou, fica marcado na nossa alma. Então as coisas boas a gente tem que trazer à memória. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse versículo foi um versículo de anos e anos. Eu ficava falando e falando de novo, e as lágrimas caindo, e eu orando e recitando, e Deus curando a minha alma. Muito importante. Então, venha para a aula, mas venha com um caderno. O aluno da escola bíblica dominical é o único aluno no mundo que vai para a aula sem caderno, sem caneta. Não entendo isso. Então, eu quero te dar a dica. Hoje começa, matricula aí, tá joia? Pede a Deus para te orientar aí, para que você possa receber a palavra do Senhor em todas as nossas salas. Aquele tempestade de oração está aí, aponta aí, vê se dá para colocar para nós. Final de semana que vem, amados, nós vamos ter uma programação da juventude aqui. E se você quiser, mas tem que passar junto com a gente, entendeu? Nós vamos abrir para a turma que quiser vir para cá. São duas coisas que acontecem. Primeiro, a gente entra aqui num dia e só sai no dia que está determinado na data. Nesse caso, final de semana que vem, a gente vai entrar sexta-feira, às 8 horas da noite na igreja, só vamos sair da igreja depois da escola bíblica dominical. O jejum acaba domingo de manhã, mas nós vamos permanecer na igreja. Então começa sexta-noite, onde nós vamos passar tempos de oração, de adoração, de sala de oração, falar sobre oração, o que é oração, vamos falar sobre jejum, o que é jejum, como meditar na palavra e orar. E tem vários livros que a gente traz sobre avivamento, histórias de avivamento, o poder de Deus na face da terra, quando veio, o que aconteceu. Então é um tempo bom. Segunda coisa que acontece, além de não comer, né? Cada um no sábado, por exemplo, cada um vai trazer 2 pães só. No máximo umas 2, 3 frutinhas para acompanhar os pães. É a refeição do dia, tá? Só no domingo de manhã que nós vamos ter um café, sustância, para refazer os ânimos. Segunda coisa que acontece, a gente toma todos os celulares e desliga todos eles, põe numa caixa e põe dentro da minha sala. Proibido falar em celular, mexer em celular,
inclusive o pastor. Ah, mas a minha Bíblia é no celular. Não tem problema, nós temos um monte de Bíblia aí de papel, tudo guardadinho ali, não é do tamanho da minha, mas é menorzinha. Nós vamos colocar na sua mão para você aprender a folhear a Bíblia. Esse evento chama-se Tempestade de Oração. Nós vamos passar um período aqui orando e clamando a Deus, para que Deus continue levantando gente de oração, para que Deus continue acrescentando pessoas que Deus está salvando nessa cidade, também aqui nessa igreja. Isso é uma oração bíblica. Em Atos capítulo 2, creio eu que lá pelo versículo 47, quando Deus derrama do Espírito dele, a igreja muda toda, e no final, creio que no 47, a palavra de Deus diz: e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quando a igreja ora, Deus manda. Quando a igreja ora, um sermão, a igreja passa de 120 membros para 3.120 membros. No segundo sermão ela já é 5.120. Não sei como é que eles arrumaram. Não sei nem como é que a gente vai arrumar. Mas é isso que acontece quando uma igreja ora. Quando a igreja ora, Deus realinha e corrige a sua igreja. É Ele que assume a frente da disciplina. Leia Atos capítulo 5, você vai ver Ananias e Safira num culto abençoado, e Deus realinhando a igreja, e o culto continua. É impressionante. E é isso que nós temos orado pela nossa igreja. Nós queremos uma igreja mais próxima de Deus. Uma igreja mais próxima de Deus é uma igreja mais próxima da palavra. É uma igreja que volta a meditar nas Escrituras de dia e de noite. É uma igreja que volta a orar sem cessar. É uma igreja que verdadeiramente passa a ser chamada casa de oração. Porque o nosso Senhor falou que a única coisa que a igreja dele seria chamada era casa de oração. E hoje a gente às vezes se preocupa com tanta coisa, e quando chega na hora da oração, nós temos 1001 desculpas para não vir numa reunião de oração. Mas não pode ter um futebol ali na Vila Belmiro, que a gente arruma rapidinho o ingresso para poder ir. Não pode ter um show do mundo aqui na praia, que a gente arruma rapidinho uma desculpa para poder ir. Gente daqui. Mas para a oração, só vem quando está com câncer, quando está alguém na UTI, quando está precisando de casar, ou passar num vestibular. Nós precisamos mudar isso aí no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar e conversar com Deus, porque Ele nos ama, porque Ele é Deus, porque Ele mandou o Seu Filho para nos salvar e pagou um preço de sangue. A gente deveria conversar com Deus toda hora, todo momento. Então é isso que nós estamos reativando no coração da juventude e no coração da igreja. É Deus que tem feito. Então quero te convidar, é sexta-feira que vem, traga o seu colchonete, tá joia? Porque quando você sente fome, você sente sono também. Não tem problema, dormir na casa do Senhor é uma maravilha. Salmo 135. Salmo 135. Mesmo assentados, com a mesma reverência, nós vamos fazer a leitura deste salmo. Um salmo que você tem que guardar aí. Vai te ajudar no evangelismo. Vai te ajudar a compreender. A quem a gente deve verdadeiramente louvar. Vamos lá juntos? Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito.
Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos agradecer a Deus nessa manhã. Ele te trouxe aqui. A palavra do Senhor diz no Salmo 65, versículo 4: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor escolhe para estar nos teus átrios. Você pode ter vindo por N motivos nessa manhã, mas o motivo maior está registrado nas Escrituras, no Salmo 65, no versículo 4. Ele te trouxe aqui. Se nada até aqui hoje, nessa manhã, deu certo na sua vida, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele cuida de você. Ele te escolheu para estar aqui. Então preste atenção em cada detalhe do culto, porque Deus fala. Quando a gente lê a palavra, Ele está falando. Quando Ele usa alguém para orar, Ele está falando. Quando os louvores começam a cantar, Ele está ministrando. E às vezes a gente, no momento de culto, e domingo passado eu percebi isso, e entristeceu demais a minha alma. Enquanto o culto estava acontecendo, não era na hora da eleição não. A hora da eleição é normal. Mas enquanto o culto a Deus estava acontecendo, no meio dos louvores a Deus, muita gente, não pouca, mexendo no celular, curtindo o Facebook e mostrando um para o outro, para o lado. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Temor nenhum de Deus. Nenhum. Então eu queria pedir como pastor dessa igreja, que em nome de Jesus, que a gente possa aprender a adorar esse Deus. E depois a gente pergunta, por que a gente ora e Deus não responde? Dá vontade de a gente responder assim, deve ser porque está olhando o Facebook, igual você naquele dia no culto. Aí não prestou atenção no que você falou. Está fazendo igual você faz com ele. Entendeu, irmãos? Recebeu o recado? Me ajuda aí, por favor. Me ajuda. Pede a Deus para te libertar, isso é vício. Você precisa de libertação. Que isso, pastor? Não precisa apelar. Fica uma semana sem celular, eu quero te desafiar. Eu fico. Eu quero te desafiar a isso. Então vamos orar ao Senhor e agradecer, porque mesmo sendo desse jeito, Ele nos ama e nos escolhe para estar na sua casa. É um amor que não dá para explicar. Não dá. Pensa, você que é casado, sua mulher quer falar com você e você fica no celular. E ela tenta falar a segunda vez, você no celular. O que acontece? Você não precisa nem me contar. Testemunha não, depois vai lá, marca no conselho que a gente ajeita. Ora. Vamos orar? O recado foi dado. Deus falando. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor nos conhece. As pessoas que estão aqui nessa manhã acham que conhecem umas outras, mas o Senhor conhece a nossa alma. O Senhor conhece a nossa mente e coração. O Senhor é aquele que sempre nos vê debaixo da figueira, antes de Filipe chegar. E mesmo
falando mal ou nem prestando atenção, o Senhor consegue olhar para nós e ver virtudes. Eis um homem que não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor, que no meio do nada o Senhor faz tudo, que no nada que somos, o Senhor deseja investir o mais precioso do Senhor, o teu Filho, o único Filho, e nos constranger com esse amor, que nunca seremos capazes de mensurar, nunca. Por mais que a gente deseje te amar, por mais que a gente declare esse amor, nunca chegaremos ao amor que o Senhor tem por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse amor nos constrange nessa manhã. Que mais uma vez o Senhor visite o coração do teu povo. E todos aqueles que entraram por aquela porta angustiados de alma, vazios, enfermos, sem paz, com lágrimas nos olhos, porque não sabe mais o que fazer. Pai, Tu és o Deus que é a nossa salvação. Tu és o Deus libertador. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que do nada faz tudo. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Tu és o Deus, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus Jeová Jireh, o Deus que provê. Tu és o Deus Jeová Nissi. Oh Pai, Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus que cura. É a Ti que bendizemos e glorificamos esta manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar aqui, que o Senhor nos reuniu para nos realinhar com a Tua vontade. Continue nesse lugar em todos os louvores. Continue nesse lugar através da Tua palavra. Vem sobre nós. Sopra Espírito, sopra Espírito, visita corações nessa manhã, acalma tempestades na alma essa manhã, arranca toda ansiedade no nome poderoso de Cristo Jesus, e que aquela doce paz, que o mundo não pode dar, nem as coisas que há no mundo, uma paz que ninguém consegue explicar, que esta doce paz do Senhor invada o coração do teu povo e a mente nessa manhã, no nome poderoso de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, esse é o momento de você servir ao Senhor também com seu dízimo e oferta com alegria. Vamos adorar? Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar esse Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Enche-me até que em mim
Senhor, usa-me. Glória a Deus. Pode se assentar. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que eles têm nos dado de poder devolver parte do muito que Ele nos tem abençoado. Toda vez que eu falo isso, a gente pensa, pastor, o senhor não sabe o quanto que eu ganho. Não sei. Mas eu sei que essa noite passada e ontem, como hoje, estatisticamente falando no mundo, mais de 8 milhões de pessoas vão dormir e passar o dia inteiro, mais uma vez, sem nada comer. É estatística. Nada, absolutamente nada. Estatisticamente, 8 milhões de pessoas hoje estão sentindo dor e não é de jejum, é de fome. E até aqui o Senhor te trouxe. Nós precisamos aprender a ser mais gratos. Amém? Vamos agradecer. Na gratidão é que acontece a multiplicação. É na gratidão. Percebe isso na Bíblia. Toda vez que você for ler a Bíblia, quando você for ler a história de Jesus, você vai ver que antes de todos os milagres, Jesus começa agradecendo. Todos, presta atenção. Te dou graça, Senhor. Ele pega os pães e os peixes, dá graça e parte, e o milagre acontece. No dia que a gente entender esse princípio do impossível, quando tiver pouco em casa, nós vamos dar graça, e quando partir, o milagre vai acontecer. O senhor é muito romântico, pastor. Não, eu creio no Deus que eu prego. Nós vamos orar pelo pregador, para que Deus use com poder e graça, e vamos orar pelas crianças, e vamos orar por gratidão. As crianças saem, podem vir aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Eu me lembro quando o Gabriel nasceu, e ele já está com 15 anos, e naquele período, foi um período que Deus me levou para uma igreja, em Belo Horizonte, em que eu tive que me reeducar financeiramente em 50% das minhas finanças. E eu tinha alguns compromissos, inclusive o carro financiado. E muitas pessoas me ajudaram naquele período. Até gente que não crê em Deus mandou oferta para mim. E eu me lembro de uma manhã em que minha esposa falou comigo, o gás está acabando. E eu não tinha dinheiro. Eu já tinha recebido as ofertas e pagado os compromissos. E naquela manhã, pela primeira vez na minha vida, eu abracei um bujão de gás em lágrimas e chorei e falei, Deus, eu não tenho mais de onde tirar. E eu estou com vergonha de ligar para alguém e pedir. Eu só tenho o Senhor. O bujão podia balançar. Falei, por favor, Deus, até meu dinheiro chegar. Só até meu dinheiro chegar. Não deixa esse gás acabar. E aquele gás durou. Todo dia eu balançava e agradecia a Deus por mais um milagre, por 2 meses. Deus faz milagre com o presbiteriano também. É só a gente orar. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelas crianças da nossa igreja. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida delas. Que elas recebam essa palavra e que elas possam na casa delas, e que os milagres possam acontecer. Abençoe os pais que têm trazido, ó Pai, continue colocando no coração deles a Tua palavra que arde, e nessa manhã mais uma vez, que o Teu filho diminua e que o Senhor cresça na vida dele, que o fogo do Senhor continue sobre o coração. Manifesta, Senhor, a Tua presença através da vida dele. Continue redirecionando os caminhos do Senhor nessa igreja. E que possamos experimentar nessa ilha de São Vicente a glória do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos colocou aqui para ser luz e sal. O Senhor nos colocou aqui para ser o referencial. Mas o Senhor nos colocou aqui para impactar esse lugar pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua presença.
pelo poder da glória do Senhor manifesta através dos teus filhos. Tua palavra diz que nós somos como luzeiros no mundo. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, usa o teu filho como luzeiro deste mundo. Que ele possa arder em chamas no Senhor e pelo Senhor, cumprindo a tua palavra do Salmo 104, do versículo 4, que o Senhor diz que o Senhor faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Está aí seu ministro, ó Pai. O fogo vem do Senhor. Que ele diminua e que o Senhor cresça no nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Nós louvamos ao Senhor nesta manhã, quando Ele nos deu a oportunidade de remir este tempo, para estar em Sua presença, para cultuar, adorar aquele que é digno. Se nós saíssemos nesta manhã deste momento, e voltássemos para as nossas casas, para praticar o que nós já recebemos aqui, nós já seríamos igreja melhor ao Senhor Jesus. Amém? E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero te dar duas oportunidades nesta manhã. Quero falar da pessoa. O irmão Caleb é um professor de história que tem dedicado a sua velhice agora a suprir missões. Não sei se vocês lembram, nós trouxemos aqui a Anabel, que trabalha no Timor-Leste, no lugar carente, e Deus tem suprido elas ali. O nosso irmão lançou um livro de despertamento missionário. Na verdade, ele tem sempre levado cursos de formação missionária, que ele ama, ele é mestre nessa área, e levado para abençoar vidas. E ele escreveu já algumas literaturas. Ele trabalha a partir do contexto de Jonas, que está resistindo o chamado de Deus para pregar o evangelho aos ninivitas, quer se esconder, e o tema é a igreja de Cristo. Está fugindo do chamado de Deus. Ele enviou para cá uma caixa de livros, doou para a nossa livraria, e nós estamos fazendo uma promoção desse livro para você abençoar. Todo o recurso desse livro vai para Anabel e Luciana no bom? Fundos para o Conselho Missionário. Então tem uma caixa, está lá embaixo, ele custa R$40, você vai pagar R$15 para você abençoar. Entendeu? Pronto. Outra literatura para você dar de presente para alguém, uma família, alguém que está aí precisando de se levantar. Mananciais de Encorajamento. Nós utilizamos o ano passado como devocionário da igreja. Também R$15. Uma promoção, que dia? Só hoje. Hoje. Próximo domingo, cursos normais. Hoje vai estar na livraria e é uma maneira de você abençoar. Tá bom? Procure livraria, tem muito conteúdo bom lá para edificar a sua vida, para você abençoar vidas. Deus tem me usado e me abençoado tantas literaturas que eu pude abençoar vidas nesse Brasil inteiro. Onde eu vou, adquirindo alguns milhares dele nesses anos de ministério, estão na mão e na vida de pessoas que eu pude semear. E eu creio que em muitos lugares eu não poderei ir, mas eu posso dar um livro. É um presente que transforma vidas. Então, você entenda também como um chamado para você. Oportunidade de você falar o coração de alguém. Talvez você não tenha a eloquência de um John MacArthur, mas você pode abençoar alguém. Então, além de você ser um leitor que vai edificar a sua vida, aprenda a presentear pessoas com boas literaturas, que edificam no nome de Jesus. Tá bom? Bom, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então, ela que vai nos edificar nesta manhã. Abra sua Bíblia
no livro de Provérbios, no capítulo 4. Verso 23. É isso que nos deixa muito tranquilos. É porque se a palavra fosse minha nesta manhã, eu correria um grande risco de sair daqui nesta manhã frustrado. Eu não saio frustrado porque eu sei que a palavra é do Senhor. Então nós vamos proferir a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que ela não volta vazia. É a palavra dele, é o poder é dele, e a glória é dele. Provérbios 4, verso 23. Queríamos que nós lêssemos pelo menos umas 3 vezes esse verso. Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele... Nós mulheres agora. Só os homens. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, em silêncio, para o seu coração, diga aí para o seu coração, feche seus olhos e você vai falar esse verso aí. Aleluia, toda a igreja agora. Sobre tudo o que se deve guardar. Amém. Pai, nós te louvamos por tua palavra. Se esse verso, Senhor, cair na boa terra desta manhã, seremos felizes, abençoados, o teu reino vai crescer e o Senhor será glorificado. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma igreja saudável, ela é conhecida pela resposta que ela dá em diversos aspectos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um desses aspectos. Uma igreja saudável quanto ao seu coração. Uma igreja que cuida do seu coração, que tem saúde nas suas emoções, nos seus sentimentos. O interessante é que a Bíblia vai falar sobre vários tipos de coração. Alguns doentes, outros saudáveis, alguns que procedem de maneira virtuosa, outros que desonram o seu chamado, alguns que procedem como fontes de vida, outros que sobre o coração. E eu quero apresentar um pouquinho ao longo das Escrituras nesta manhã, esses dois lados de uma caminhada para um coração sadio, um coração santo e um coração feliz. Em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta os lados negativos do coração. É o caminho que você não deve andar, e se você estiver nele nesta manhã, eu oro para que Deus tire o coração da graça, no centro da vontade dEle. E esse coração, ou esta pessoa que tem este coração, ele é retratado, separei pelo menos essas partes. Primeiro, a Bíblia fala sobre gente de coração duro. Gente de coração duro, coração impedente. E a Bíblia fala sobre gente de coração duro, porque Deus endureceu, e gente de coração duro. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 21, e na verdade, se você continuar lendo os próximos capítulos, ali todos vão falar o que Deus foi fazendo na vida de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E diz assim, diz o Senhor a Moisés, capítulo 4, verso 21, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão. Mas eu, o quê? Lhe endurecerei o coração para que não deixe ir
o povo. E Deus enviou 10 pragas, e o coração do rei continuava duro. E diz que quem endureceu o coração do rei? Deus. No livro de Josué, no capítulo 11, versículo 20, vemos que Deus não apenas endureceu o coração de Faraó, mas Deus endureceu o coração das nações daquela época. Josué estava entrando com o povo de Israel na terra da promessa. Ele é o general da conquista, está conduzindo as nações para conquistar a terra prometida, mas há no coração do povo de Israel um amolecimento de não cumprir cegamente, piamente, a ordem de Deus que deveriam exterminar as nações da terra. Mas como o povo está nessa situação, Deus resolve dar uma ajuda, como Ele fez lá no Pentecoste. A igreja que estava cheia do Espírito Santo, estava orando, a ordem é que eles deveriam sair de Jerusalém e pregar o evangelho em todo mundo. Era muito bom. Para cumprir a ordem de Deus, Deus deu uma força, levantou uma perseguição. O que Deus faz com essas nações? 20. Diz o seguinte: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograsse piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado para Moisés. Já que vocês não querem ir fazer o serviço, vocês vão fazer na marra. Deus empurrava as nações, Israel não queria guerrear, tinha que guerrear. Tinha que guerrear. Deus, Ele pode endurecer corações. E assim como portas que Deus fecha, ninguém abre, também portas que Deus abre, ninguém fecha. Corações que Deus endurece, ninguém é capaz de amolecer, a não ser Ele. A não ser Ele. Então, amados, não é por força nem por violência. É pelo poder de Deus. Mas há corações que são endurecidos pelo pecado. Talvez sejam a grande maioria dos corações. E a Bíblia fala desses corações. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele responde a respeito disso, ele exorta a respeito disso, dizendo: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Gente que não tinha o temor de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. E o texto diz: pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis. O pecado torna o coração insensível, incapaz, endurecido, dificultoso de ouvir, de entender a vontade de Deus. E o texto termina assim, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O coração duro leva para a pecaminosidade. Tipo de coração que não agrada a Deus, coração duro. Segundo tipo, coração carnal. Tem o coração endurecido, mas tem o coração que ama as paixões deste mundo. Lá em Número capítulo 15, verso 39, Deus está dando a direção a Moisés de como os levitas deveriam guardar o seu coração no Senhor. E o texto diz assim, olha: não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, aos quais, ou após os quais, andais adulterando. Se você seguir o seu coração corrompido pelo pecado, o seu coração é carnal. Os seus desejos serão contra você. Os seus desejos serão de impureza. Corações carnais. A Bíblia fala também sobre corações doentes. Lamentações 5,17. O profeta toma conhecimento da desgraça que o pecado trouxe à nação. E
E ele geme diante de Deus, ele começa a lamentar aquilo diante do Senhor. E no capítulo 5, verso 17, Lamentações, o profeta Jeremias diz assim, olha, por isso caiu doente o nosso coração. A pressão, o pecado, a angústia, a convicção de que a nação seria punida, diz que adoeceu o coração. Muita gente, conhecendo o seu contexto, as suas circunstâncias, estão com os corações doentes. A Bíblia fala sobre corações que estão amedrontados, que estão trancafiados, como os discípulos estavam quando Jesus foi crucificado e morto. Estão trancados, estão com medo dos judeus, estão com medo da vida, estão com medo das pressões, estão com medo do maligno, estão com medo. E em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28 está registrado, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Naquim, os gigantes. Aqui nós vemos o coração do povo de Israel amedrontado, porque 12 espias foram enviados para espiar a terra. Já havia 90 dias que a nação estava numa caminhada rumo à terra prometida, e eles chegam em Cádiz Barneia, estão à porta da terra de Canaã, é só entrar. E Moisés envia 12 líderes, 12 espias. Vão lá, tiram as fotos. Filme. Nós queremos saber se a terra é isso mesmo. Por onde nós vamos entrar? Afinal de contas, são 3 milhões de pessoas. E diz que há 12 relatórios bons a princípio. Todo mundo fala que a terra mana leite e... Mas a Bíblia diz que 10 desses espias fizeram derreter o coração do povo. Falaram assim, a terra mana leite e mel. Mas, porém, entretanto, contudo, tem gigantes lá. Eles são de guerra. Eles são cruéis. E diz que o coração do povo se amedrontou e eles não entraram na terra. Agora passa-se 40 anos. 40 anos. O povo passou 40 anos por causa daquela circunstância, daquele amedrontamento, em não obedecer e entrar. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E quando eles estão à porta de entrar na terra, as duas tribos, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, quer ficar do lado de cá, não quer atravessar. E diz, número 32, 6 a 9, diz que eles desanimaram o coração do povo. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à guerra e vocês vão ficar aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram nossos pais, quando enviei a Cádiz Barneia. Olha Moisés lembrando do coração do povo. Para ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, diz que desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. O coração amedrontado afasta você de uma vitória certa. Em Deuteronômio capítulo 20, Deus dá direção a corações acovardados, amedrontados. E diz assim, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, capítulo 20 de Deuteronômio, e vires carros, cavalos, povo maior em número do que tu, não tema. Não tema, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, é quem está contigo. Não tema. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote vai se adiantar. Falará ao povo, e vai dizer,
Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. O que diz o texto? Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos... Verso 8. Verso 8, por favor. Vamos lá? E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos... Gente medrosa, coração medroso, amedrontado, amedronta os demais. Corações medrosos. Quinto, outro tipo de coração. Gente com coração indiferente. A Bíblia fala que Davi teve a alegria de levar para a casa de Davi, ou para a cidade de Davi, para Jerusalém, para Sião, a arca do Senhor. E enquanto a arca entrava, está lá em 2 Samuel 6,16, o coração dele cheio de gratidão, de alegria, diz que ele celebrava o Senhor. Mas diz que Mical, olhando, desprezou no seu coração. Desprezou no seu coração. Tem muita gente que não fala, mas o coração é desprezível. Despreza as pessoas, ignora na sua alma. Coração que Deus não agrada, coração indiferente. Também em 2 Crônicas, capítulo 12, 14, a Bíblia fala sobre outro tipo de coração. O coração indisposto. É o coração que o não vem antes. Não vou, não quero, não acredito, não vou gastar tempo, não vou me dedicar. E diz o texto, está falando de Roboão, herdeiro do trono. E diz assim, fez ele que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. E porque ele não buscou o Senhor, porque ele não buscou a direção do Senhor, ele tomou medidas duras e ele perdeu o trono. Porque ele não perseguiu em conhecer e não teve disposição para o Senhor. Esse é o tipo de coração que não agrada o Senhor, coração indisposto. A Bíblia fala coração altivo. A Bíblia diz que o rei Uzias, está em 2 Crônicas 26:16, depois de ter exército, feito as suas reformas, fortalecido a nação, diz que ele tornou-se soberano. E Deus o puniu. Diz assim, mas havendo-te fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E aí ele debandou. Uma vida linda estragou a partir do momento que ele se achou que ele era a pessoa mais importante do universo. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 5, que Deus não suporta o coração soberbo. Isso significa que onde tem um coração soberbo, Deus não entra na sala. Ele fica do lado de fora. Coração altivo. Alguém que se coloca no lugar de. No caso dele. Diz assim, ao que as ocultas calunia o próximo, e a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Coração soberbo, não o suportarei. A Bíblia fala também de coração amargurado, daquele que morre com o coração cheio de amargura. Eu brinco que tem gente que se você algemar ele e lançar ele no mar, para ele morrer afogado, algemado, ele vai morrer matando piolho, de raiva, de amargura,
O coração é doente. E diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 21, versículo 22 a 25. Paciência a Deus, a Ele que julga os que estão nos céus. Um morre em pleno vigor, despreocupado, de leite, e fresca a medula dos seus ossos. Um esse. Mas ele diz ainda no versículo 25, Jó 21, 25. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Outro coração que Deus não agrada é o coração amargurado. Gente que fez do seu coração um cemitério, lugar de morte. A Bíblia também condena um outro tipo de coração, coração avarento. Coração avarento, que põe nisso ou naquilo a sua confiança. Mateus 6,21 diz: porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quer saber o que a pessoa mais ama? É onde ela coloca mais dinheiro, mais inteligência, mais energia e mais tempo. Isso é o seu ídolo. Diz que Deus também não se agrada do coração avarento. A Bíblia fala ainda, por último, do coração cego. É o coração que não quer ver o que está acontecendo à sua volta. Ele se torna insensível à sua realidade, ao seu contexto. Se torna vaidoso. Em João 12:40, Jesus está fazendo uma citação do profeta Isaías, do capítulo 6. Interessante que a gente costuma ler só até o versículo 8, né, de Isaías 6. Só quando há um chamado missionário. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o sujeito: eis-me aqui, envia-me a mim. Os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Cegueira que endurece, incapacidade de ver a Deus, de ver o seu estado. O interessante é que, se você pega o contexto de Isaías 6, é exatamente isso. Quando o homem ele vê a Deus, ele contempla a glória de Deus, ele vê que ele é pecador. E por ver que ele é pecador, diz que ele confessa isso diante de Deus. Ele muda seu coração, ele passa a se ver, uma vez que ele viu o pecador. O seu coração é transformado, é purificado, é perdoado. Então ele passa a ver o outro. E quando há a pergunta: quem enviarei? Ele fala assim: estou pronto. Agora eu consigo ver. E o profeta diz assim: olha, por que tão cegos? Não estão percebendo. Não se vê, não vê a Deus, não se vê o próximo. Mas há um outro lado. Eu queria enfatizar este. É o lado positivo do coração. O pastor só apresentou 10 motivos ruins sobre o coração. É para dizer um pouquinho. Tinha mais, tá? O que pode ser um coração? Longe de Deus. Um coração que não ama a Deus. Mas eu quero falar de um lado bom do coração. Para você ter um coração saudável. Não sou cardiologista nesta manhã, mas o Espírito Santo pode curar seu coração. Amém? A Bíblia fala sobre coração quebrantado. Coração que agrada a Deus. Lá no Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Perto está o Senhor de quem tem coração quebrantado. Quer ter um bom relacionamento com Deus? Quer Deus pertinho de você? Quebrante-se diante dEle. Quebrante-se diante dEle. Interessante que Davi experimentou isso lá no Salmo 51.
tanto no 51 quanto no 32, mas no 51, versículo 17. Quando Deus trata com Davi após seu pecado, e ele é quebrado pelo Senhor, ele se queda ao Senhor, ele é confrontado com o seu pecado e ele se quebranta. Ele se quebranta. Há uma transformação e diz lá, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, coração como de Ana, que não conseguia nem pronunciar palavras da sua oração. Coração quebrantado. É o coração que Deus agrada. A Bíblia também fala em Crônicas, 1 Crônicas 22, 19, sobre corações dispostos. É um outro tipo de coração que Deus ama. E diz assim, dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscar o Senhor. Disponha o coração. Disponha. Coloca ele disponível, apto. Está no momento certo, está motivado, motive seu coração para buscar o Senhor. Porque a tendência do coração corrompido é não querer buscar a Deus. É buscar outras coisas. Jó vai nos deixar uma palavra de encorajamento para isso no capítulo 11, versículo 13 em diante. Diz assim, olha, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Coração disposto, dispõe-te a buscar o Senhor. A Bíblia diz que diversos homens de Deus, alguns eram reis, outros eram profetas, que houve uma disposição em buscar o Senhor. E ali o milagre aconteceu. Quando saímos da inércia espiritual, o nosso coração quer amar a Deus, quer aprender de Deus, quer conhecer a Deus. Um outro coração que a Bíblia fala é o coração sábio. E a melhor oração que Salomão fez. Deus falou, Salomão, o que você pedir eu vou te dar. Você pedir eu vou te dar. Talvez essa mesma possibilidade Deus está te dando nesta manhã. O que você quer pedir nesta manhã? E Salomão, a Bíblia diz, capítulo, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, entendimentos para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneiras que antes de ti não houve igual, nem depois de ti o haverá. Coração sábio. É o mesmo Salomão que escreveu Provérbios que nós lemos hoje, 4:23. E Deus deu sabedoria para ele. E proveu ele de fama no mundo inteiro. 1 Reis 10:24, que todo mundo estava ir sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Algumas delas estão registradas na Bíblia, mas diz que nenhum outro homem houve como Salomão. Sábio, sábio. O Salmo 90, Moisés, lindíssima. E é o versículo que eu gosto de mandar para todo mundo que faz aniversário. Se as pessoas levarem a sério o que estão recebendo, o versículo é pequeno, mas a dose é grande. A dosagem, não precisa tomar 2 doses, uma dose bem dada dessa muda a sua vida. Salmo 90, versículo
12. Ensina-nos a contar os nossos dias para... Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Onde é que você vai contar seus dias? Um coração sábio sabe remir o tempo, sabe colocar os valores nos devidos lugares. Coração sábio é o melhor presente que você pode receber, é um coração sábio. Porque através de um coração sábio, as suas decisões serão sempre acertadas com o Senhor. E se você conseguir agradar o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração transformado. Provérbios 28, o próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse é salvo, ou será salvo. Talvez é uma oração que você tem que fazer nesta manhã. Mas a Bíblia ainda fala também sobre um outro tipo de coração, coração encorajado, coração que não teme. É o coração corajoso. Josué 14, 7 em diante. E esse texto é lindo, porque que tem um coração cheio de vigor, um coração corajoso, um coração que entendeu que se ele agradar ao Senhor, Deus faria dele grande, Deus daria vitórias. Josué está falando. Quando ele tinha 40 anos, esse homem entrou na terra da promessa, ou entrou na peregrinação com o povo de Israel. Chegou em Cádiz Barneia. Ele era um dos 12. O relatório dele é que a terra tinha gigantes da nação de Israel, eles entrariam, e os inimigos queriam correr. Deus precisa se agradar primeiro do nosso coração. A Bíblia diz que Deus não aceitou o culto de Caim, porque o coração dele estava longe de Deus. Mas Deus se agradou do culto de Abel, porque primeiro se agradou do coração deste. Um coração encorajado. E diz o texto, tinha eu 40 anos, enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Qual era o sentimento desse homem no coração? Cheio de vigor. E diz assim, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Tem gente que só consegue ver a parte ruim da história. Ele só olha para a tragédia. Ele só vê defunto, só vê morte. O coração dele é um coração cheio de medos. Mas meus irmãos esperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Para o Senhor, e ele não parou um minuto. Se a gente olha para os lados, se a gente olha para as pessoas, para as ondas, para as circunstâncias, o nosso coração terá. Mas diz o texto, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto a terra. Ele foi lá. Ele falou assim, eu quero aquele lugar mais alto, porque eu gosto de vista para o mar. Moisés falou assim, vai ser tua, em herança, para sempre, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Aí ele vem no versículo 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, Josué capítulo 14, como prometeu, 45 anos atrás, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e ele disse, agora eu sou de
85 anos. Sou ainda forte como no dia em que Moisés me chamou. Qual era a força, qual era o vigor de Caleb? Era físico? Não. Força ele sabia que não vinha dele. O texto diz 2 vezes que ele perseverou em seguir o Senhor. Quem peleja por Caleb não é Caleb, é o Senhor. Nota de rodapé do texto. Quando Caleb procura Josué para pedir os seus direitos, sua herança, todos os seus irmãos já haviam conquistado as terras deles. A terra já tinha sido distribuída. Cada um já estava habitando, plantando, cultivando. Ele havia passado os últimos 5 anos ajudando todo mundo a ganhar o seu espaço, conquistar sua herança. Ele arriscou sua vida por toda a nação. Mas agora que todo mundo está bem instalado, na zona de conforto, ele fala assim, agora é hora da minha terra. Mas ninguém está disposto a ajudar Caleb. Talvez o seu coração já esqueceu de alguém que te abençoou tanto. E nesta manhã o Espírito de Deus está te lembrando. Alguém que te abençoou tanto. E você se esqueceu dessa pessoa. Talvez ele está precisando de você, e agora era a sua vez. O bom que Josué, ou que Caleb não dependia da nação, ele dependia do Senhor da nação. E ele falou assim, eu tenho o mesmo vigor. Eu vim cá dizer, eu quero minha herança. Mas os inimigos estão lá em cima. Do jeito que eu entrei, há 45 anos, eu estou disposto a entrar. Se o Senhor se agradar, eu entro na terra. E diz o texto, agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou naquele. Ouviste que lá estavam os Enaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, não com a nação, comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenozeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Coração encorajado. Quando eu leio o texto como este, eu falo, Deus, dá-me um coração assim. Que olha para ti, não olha para as ondas, não olha para a tempestade, para as circunstâncias, para os inimigos, para as enfermidades, para a doença, para os limites do homem, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu sou nutrido de uma coragem sobrenatural, um poder que vem do alto, e eu continuo caminhando. Eu continuo caminhando. A Bíblia ainda fala também do coração que é inclinado para o Senhor e pelo Senhor. Tem gente assim. Deus se agrada. Esdras capítulo 6, verso 22, diz assim, Esdras 6, 22, que Deus inclinou o coração do rei da Síria para abençoar. Diz lá, mudando o coração do rei da Síria a favor deles. Deus que inclina corações. Capítulo 7 de Esdras, verso 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. Depois você pode ler o texto todo. Deus que inclina corações. Deus que direciona corações. Deus pode inclinar o coração do inimigo para te abençoar. De alguém para te abençoar. Mas pode inclinar o seu coração. Pode. Com cordas de amor, ele te puxar e falar assim, é hora de você aprender a me amar sobre todas as coisas. Deus que inclina corações.
Talvez você tenha orado por alguém. Comece a orar para Deus inclinar esse coração. Amolece corações também. É o Deus que transforma corações. E há um tipo de coração que Deus gosta de ser agradado, na verdade é a única maneira de agradar a Ele. É o coração que é todo do Senhor. Ele não quer uma beiradinha, Ele não quer um pouquinho de disposição, Ele quer todo o seu coração. E este é o grande mandamento. Primeiro, Ele nos convida a servir a Ele de todo o coração. Serviço a Deus é de todo o coração, seja oculto que é serviço, seja aquilo que fazemos no mundo, que abençoa vidas, que traz o pão para dentro da casa, seja a roupa que você lava, as louças, o limpar de uma casa, o cuidar de alguém. Josué 22:5 diz assim: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardarei os seus mandamentos, e vos achegareis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração. Serviço a Deus é de todo o coração. 1 Samuel 12:24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Aqui é culto, culto mesmo. Quando entrar na casa do Senhor, não divida seu coração. Se você separou para cultuar o Senhor, desligue-se dos ruídos deste planeta e concentre em cultuar o Senhor. Muitos milagres você perde todas as vezes que vem ao templo, porque você está conectado com outras coisas, seu coração não é todo dele, você não oferece o seu culto ao Senhor, você está querendo vigiar seu irmão, mas você não vigia sua boca, sua mente, seu coração. Ele está dizendo, serve ao Senhor de todo o seu coração, todo o seu coração. Como é que é a conversão também? Não pode ser meia boca, não é só um pouco. A conversão é de todo o coração. Segundo Reis 23:25, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Tem gente que mudou uma parte da vida, converteu só o estereótipo, o coração de Deus. Tem gente que converteu o bolso, mas não converteu o testemunho. Tem gente que converteu um testemunho externo, mas o bolso não pertence a Deus, não é fiel. Tem gente que converteu dentro da igreja, mas no mundo ele é tão mundano quanto. E a boca dele fala o que está cheio o coração. É o que ele solta lá, o que ele arrota na vida das pessoas, nos relacionamentos, tem muito a ver com o que ele vive diante de Deus. Converta-se ao Senhor de todo o coração. Se é ao Senhor, tem que ser de todo o coração. Como é que você precisa confiar? A Bíblia diz que você tem que confiar de todo o seu coração. 2 Crônicas 16:9. Deus desaprovou o rei Asa, que não confiou no Senhor, preferiu colocar sua confiança nas mãos do rei da Síria, do exército inimigo, estava com medo. E diz assim, porque quando o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Na hora do aperto, o sujeito contou o exército. Preste atenção, na hora do aperto, ele contou o exército, disse assim, não dá para vencer, preciso de braços humanos, e não confiou no Senhor de todo o coração. Deus desaprovou. Talvez você está dando um jeitinho para Deus aí na sua vida,
Ao invés de você confiar no Senhor, você baixou seus valores, mudou seus valores, se vendeu, se prostituiu, porque achou que não ia dar conta. Tornou-se infiel, tornou não confiável, porque quem não confia no Senhor não será fortalecido. E como nós precisamos ousar de todo o coração. Ser gente ousada. Projetos grandes é para quem tem um coração em Deus. Porque Ele nos dá uma visão, nos dá pés velozes, Ele nos coloca nas alturas das águias. A visão de Deus é sempre maior, seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. Quem anda rastejando não pode se vir ao vivo. Crente ousado, e diz 2 Crônicas 17:6, que Josafá foi diferente do rei Asa. Olha lá o texto. 2 Crônicas 17:6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Não quero ser como os demais, eu não me comparo com a mediocridade dos outros, eu não me comparo com gente fraco. Eu olho para o Cristo ressurreto, Ele é a minha baliza, meu prumo. Tem gente que está rastejando como galinha, está comendo milho, nunca vai ser águia, porque está olhando para gente pequeno demais. E por isso cai. Olhe para o homem fraco, aprenda a olhar para o Cristo ressurreto, para o autor e consumador da fé. Ouse fazer algo de todo o seu coração para o Senhor. Ouse. Ouse. Projetos de Deus são grandes. O profeta Isaías diz que você tem que alargar o espaço da tua tenda. Não impeças, não detenha, amplia. Creia que Deus vai fazer mais, infinitamente mais. A medida do Senhor é 30, 60 e a 100 por um. As sementes que nós lançamos no reino de Deus produz frutos. Ouse. Coração que Deus agrada. É de todo coração. Coração que ousa de todo coração. Como é que nós precisamos nos consagrar? É de todo coração. 2 Crônicas 19:9. É a ordem que Josafá dá aos líderes. Dizendo o seguinte, deu-lhes ordem dizendo, vamos ler juntos? Andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Consagre-se, seja santo, ande na plenitude diante de Deus, consagre-se, dê o que tem mais puro a Ele. A Ele. Como é que você precisa buscar o Senhor? De todo o seu coração. De todo o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Nós vemos a sede que Deus colocou no coração do rei Ezequias. Isso fez, não apenas ele buscar, mas ele ser aprovado pelo Senhor. E diz assim, fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos. Para quê? Para buscar o seu Deus. Como que fez? De todo o coração o fez e tem um princípio aí. Quem busca o Senhor de todo o coração realiza, prospera. Prospera. Como é que você precisa louvar o Senhor? Oi? Salmo 9, versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. De todo o meu coração. Como é que você precisa agradecer ao Senhor? De todo o coração. Salmo 86, 12. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e eu vou glorificar o nome do Senhor para sempre.
Como é que você precisa amar a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. E o que guardar no coração? Aí o salmista, no Salmo 119, versículo 11, responde: guardo no coração, o que diz lá? As tuas palavras. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É isso que eu guardo no meu coração. Talvez você tenha guardado tanta coisa já, e você não guardou a palavra. Talvez você está guardando veneno, mas você não guardou o remédio. Jeremias 15:16, assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Eu comi. Literalmente o profeta falou assim: eu não quero apenas ler, eu quero que ela faça parte da minha digestão, ela seja o meu alimento, que ela possa me nutrir todas as células do meu corpo, que ela corra nas minhas veias, que a palavra do Senhor esteja em mim. E quando eu abrir a boca, Jeremias não existe, é a palavra do Senhor. Quem se enche da palavra do Senhor, quem guarda a palavra do Senhor, quando abre a boca, Deus fala. Deus fala. Deus também se agrada do coração que é puro. E é preciso ter esse coração. O salmista no Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? Ele vai dizer: o que é limpo de mãos e puro de coração. Quer se dar bem com Deus? Quer entrar lá? Puro de coração. Jesus disse que tinha que ser puro como as crianças. Capacidade de não armazenar. Brigam por causa de um brinquedo. Não dá 5 minutos, estão brincando novamente. Mas os adultos brigam por causa de nada e não voltam mais. Falta-lhes pureza das crianças. Coração sujo. Dá-nos, Senhor, um coração puro, capaz de te agradar. A Bíblia fala de coração reto também, um coração que agrada ao Senhor. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração, Salmo 36:10. A Bíblia fala sobre outro tipo de coração, um coração que depende de Deus, que confia no Senhor, não confia nas coisas materiais. Salmo 62:10, não confieis naquilo que os extorquis, nem vos glorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Mas geralmente é nela, ou nelas, que nosso coração muitas vezes está. Eu quero concluir. Deus se agrada dos corações cujos caminhos são planos. O salmista no Salmo 84:5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Corações que têm seus caminhos aplanados. Talvez você precise cortar arestas do seu coração. Tem coisas que você está aí trazendo que é um fardo para o seu coração. Deus se agrada de corações cujos caminhos são retos. O justo se alegra no Senhor, Salmo 64:10, e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Corações retos. Deus se agrada de corações íntegros, Salmo 78:12, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. Eu todo. Deus se agrada de corações firmes, Salmo 57:7, firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme, cantarei, louvarei, entoarei louvores. Coração firme,
firmado em Cristo, firmado na rocha, coração que não oscila sentimentos o tempo todo, porque está bem nutrido, coração maduro, é o coração firme. A Bíblia diz que Deus conhece nosso coração, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova. Deus conhece, o pastor não conhece, mas nesta manhã o Senhor conhece o meu e o seu coração. O meu e o seu coração, é o Deus que conhece. Então, não coloque máscaras no seu coração nesta manhã. Deus já conhece. Não se esconda, Deus conhece. O que você precisa pedir nesta manhã é cura. Talvez verbalizar aquilo que está se escondendo. A Bíblia diz que Deus pôs no nosso coração a eternidade, está lá em Eclesiastes. Deus pôs a eternidade no nosso coração. É por isso que só encontramos sentido na nossa vida no Deus eterno, porque há uma cavidade, há um buraco, há um vazio no seu coração, na sua alma, que somente o Deus eterno pode preencher. Nada, o seu dinheiro, sua fama, seu sucesso, seu casamento, seus filhos, a sua saúde, nada, sua beleza, nada pode preencher. Você vai ter uma busca desenfreada a vida inteira e nunca vai saciar se Deus não preencher. Nunca vai saciar se não for Deus. Aí, eu quero dizer para você que é o Espírito Santo, nesta manhã, que é capaz de abrir corações, de converter corações, para abrir, na finalidade de receber o Evangelho, o poder do Evangelho transformador. Lá em Atos 16, versículo 14, diz que Paulo encontrou um lugar de oração com os discípulos, e diz que quando ministrava a palavra, certa mulher chamada Lídia, diz que Deus lhe abriu o coração à palavra. Eu posso pregar o dia inteiro, mas se o Espírito Santo não abrir seu coração, nada vai mudar. Talvez você tenha agredido seu filho, seu marido, seus parentes, tentando pregar o Evangelho. Você precisa orar para que o Espírito de Deus abra o coração. Porque senão, vai reverberar, vai bater e voltar. É ação sem vida. É só lei. A lei só tem sentido quando a graça entra e transforma e quebra as barreiras. A Bíblia orienta que nós devemos afastar o nosso coração do desgosto, está lá em Eclesiastes 11:10. Aquilo que não dá prazer, aquilo que não edifica, foge. Jesus quer curar o seu coração. E Ele é o único ungido para isso. Profeta Isaías, capítulo 61. Essa profecia cumpriu-se em Jesus. E quando ele leu no templo, ele disse assim: hoje se cumpriu esta Escritura. O Espírito do Senhor Deus, diz o Senhor Jesus, está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Ele disse assim, e enviou-me a curar quem? Quebrantados de coração. É Jesus o remédio para o seu coração. Mais Jesus, menos você. Mais Jesus, menos você. Mais Jesus, menos você. Agora, sabe esse coração que você tem aí? Jesus não quer ele. Ele quer te dar um novo coração. Essa notícia é a melhor que a gente pode receber. Jesus não gosta muito de reforma. Jesus gosta da coisa nova. Não gosta de tranqueira, de remendo, de puxadinho. É por isso que ele foi preparar moradas, mansões celestiais.
Ele tem para nós um novo caminho, Ele tem para nós também um novo coração. O profeta Jeremias 24:7, dar-lhes-eis coração que me conheçam, para que me conheça que eu sou o Senhor. Que coração pode conhecer o Senhor a não ser um coração transformado? Um novo coração. Dizem, eu serei o seu povo, vocês serão meu Deus, porque voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 29:13, há uma promessa, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E essa promessa se cumpre lá em Ezequiel 36:16, dar-vos-eis um coração novo, novinho, coração capaz de amar o Senhor. Oração todo dia, Senhor, dá um novo coração, Senhor. Já tem veneno demais nesse aqui. Faz transplante, Senhor, do céu. Novo coração. Eu quero dizer para você que Ele quer alegrar o seu coração nesta manhã. Ele quer dar beleza à sua vida. Provérbios 15:13, que o coração alegre formoseia o rosto. Ele diz que o coração triste se abate o espírito. Assim como a palavra do semeador de Mateus 13, Jesus disse que a boa terra ali é o coração disposto a receber, a germinar, ao nutrir aquela semente, regar, para que ela possa crescer e produzir frutos. Que o seu coração nesta manhã seja este coração, para receber esta palavra. Jesus disse que deveríamos vigiar esse coração. Nos últimos dias, e é o tempo que nós vivemos, muitas preocupações seriam um laço para nós. Tantas preocupações nós vivemos. E diz lá em Lucas 21, versículo 33 em diante, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Diz ele, vigiai, pois, a todo tempo, orando. Olhos abertos, enquanto você caminha, atento, vigilante, não cochilante, vigilante. Ore em todo tempo. Ore em todo tempo. Não deixe que isso aconteça como laço. Paulo vai dizer também em Romanos 5 que o amor de Deus será derramado em nossos corações. Olha o que tanto de coisa boa que Deus pode colocar e Ele quer fazer no nosso coração. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi o nosso presente. 1 Coríntios 2:9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais. Oh Deus, mas tem tanta coisa boa que eu conheço. Está chegando a hora, Ele está dizendo. Há um presente que eu vou te dar. Paulo vai dizer que nosso coração precisa ser iluminado. Ele vai dar uma ordem, que Cristo tem que habitar nos nossos corações, lá em Efésios 3, em Filipenses 4:7, ele diz que os nossos corações precisam ser guardados pela paz de Deus. Em Colossenses capítulo 3, a ordem que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos de todo o nosso coração. E o livro de Hebreus 10:22, a maneira de aproximarmos a Ele é com o coração sincero. Então eu não sei como é que está o seu coração nesta manhã. Convido você a baixar a sua fronte. Não sei. Mas eu sei que Ele sonda o coração. Não sei se seu coração tem sido um depósito de mágoas, de tristezas, de angústia, falta de perdão. Não sei que tipo de sentimentos você tem nutrido no seu coração. Não sei se seu coração é sábio. Tem muita gente tomando veneno, esperando o outro morrer. Está armazenando veneno na sua alma. Você precisa se esvaziar nesse dia, limpar seu coração, pedir que o Espírito Santo limpe seu coração. Você precisa derramar diante dele nesse momento, no nome de Jesus. Convido você a orar. Tem muita gente adoecida, sentimentos ruins sendo alimentados dia a dia, lágrimas e lágrimas, dores e dores, tristezas e tristezas, raivas, rancor, angústia, iniquidade na sua alma, morte. O coração está doente.
Mas eu quero orar nesta manhã, na direção que Salomão nos deixou, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Guarde o coração no melhor lugar. Guarde o coração na mão da melhor pessoa. Porque dele procede fontes da vida. Guarde hoje seu coração no Senhor. Você podia orar por você então. Só Deus sabe o que está se passando aí. Ele só não trouxe você em vão aqui nesta manhã. Talvez é a manhã de você se perdoar. Tem gente que errou no passado e não se perdoa mais. Vem carregando um fardo. Talvez o seu coração foi endurecido pelo pecado e você não foi mais capaz de amar este ou aquele. Você tem tratado com indiferença. O coração tem estado duro. Talvez o seu coração é um coração cheio de medos. Jesus quer mudar, quer te dar um coração novo, um coração como o de Caleb, cheio de fé, de ânimo. Talvez sua vida está dividida. E Jesus está te chamando nesta manhã para você servir a Ele, se consagrar a Ele, louvar a Ele, ousar nele de todo o seu coração. Que de tudo que você ouviu nesta manhã, que o Espírito Santo possa te encorajar a pedir perdão, a ministrar perdão, a tirar você do acovardamento espiritual, para te levantar, para ser uma águia diante do Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã. Vem sobre nós, sopra neste lugar. Sopra em nossas vidas, ó Teu Espírito. E onde houver corações despedaçados, endurecidos, indiferentes, indispostos, vem mudar esse coração. Dá-nos um novo coração, Senhor, coração capaz de te amar sobre todas as coisas, a servir o Senhor, a se consagrar ao Senhor, a confiar no Senhor. Um coração cheio de ousadia, de alegria, um coração guardado em Tua presença, um coração que não teme o dia mau, que não teme as más notícias, porque firme está o nosso coração no Senhor. Que a paz do Senhor guarde o nosso coração nesta manhã. Que a paz do Senhor guarde o nosso coração. Oh Senhor, perdoa os nossos corações, muda os nossos corações, enche de amor o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu o Teu Espírito e que o Senhor derramando no coração, e o Senhor derramou, e o Senhor continua derramando o amor do Senhor nos corações. Que esta congregação seja a congregação do amor, que possa exalar vida, compaixão, misericórdia. Oh Senhor, no nome de Jesus, Teu Espírito produz a cura nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Quero passar a palavra para o Roberto. Já direto, Roberto? Então tá bom. Então nós vamos direto para as classes de escola bíblica dominical, tá bom? Nós temos a classe de princípio.